Então, gente, o microfone está aberto para vocês darem o alô, para a gente colocar o vídeo de abertura de vocês da cultura racional do terceiro milênio. E obrigado, sejam bem-vindos. Eu deixo a palavra de vocês primeiro. Boa noite aos telespectadores, aos estudantes da cultura racional que está participando agora ao vivo, devido aos nossos convites, insistentemente, na parte da manhã, na semana passada. A gente veio a ter o convite do canal Ricos, através do Júlio César. É uma honra estar aqui, Júlio César. Obrigado. Com a sua produtora, com toda a equipe, o trabalho de vocês que vem fazendo há anos, e prestigiar essa abertura dos trabalhos de final de ano de 2018. E eu não sei se a gente vai estar aqui novamente, mas já quero desejar boas festas, né, às famílias que estão nos assistindo. O conteúdo nosso é divulgar o conhecimento que está no livro Universo Desencanto. Sim. Todos nós que estamos presentes aqui hoje somos propagadores da fase racional, um conhecimento natural da natureza. E a gente colocou contagem regressiva porque a gente viu uma necessidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho. É rápido, não é cansativo, é o trabalho ali de levar os painéis em praça pública e expor esses painéis debaixo de sol, debaixo de chuva. Nosso trabalho é sem remuneração, não é para comércio, não é para exploração. Então cada um de nós nos sentimos grato com a natureza, com a energia suprema, que muitos ainda estão por conhecer. O universo é feito de energia. A energia elétrica, nós vamos abordar sobre esse assunto, a energia magnética e a energia racional. Sim. Então a gente vem ali externar um pouquinho do nosso desenvolvimento, o desenvolvimento do raciocínio, através do estudo do livro Universo Desencanto. Então cada um sai da sua casa, por livre e espontânea vontade, fica à disposição da humanidade, em cada cidade do nosso país. Já está espalhado no mundo inteiro. Então aí vai passar no contagem regressiva, porque em 2035 vai se completar 100 anos, o centenário da cultura racional, que iniciou em 1935, no dia 4 de outubro. Então se comemora a cultura racional através desse dia. Então em 2035 se encerra essa contagem do centenário. Aí eu gostaria que você passasse aí para os telespectadores. Sim. E obrigado pela oportunidade. Sim. Doutor Vanderlei, desculpa às vezes você vê que eu estou olhando para o senhor e para a tela, porque, gente, aqui a nossa live, a gente comanda tudo pelo teclado aqui, então às vezes eu estou ouvindo a palavra, está falando para vocês também daí da tela, e eu estou configurando aqui também para a gente poder dar uma live bonita aí para vocês, tá bom, gente? Peço desculpa a vocês, às vezes vocês estão me falando, às vezes eu viro um pouquinho, tá? Então vamos lá, vamos fazer o vídeo de abertura da contagem regressiva da nossa live aí da cultura racional. Bem-vindos à fase racional, bem-vindos ao novo milênio. Salve! Universo em desencanto. Minha mãe me dá tudo que eu preciso. Mãe natureza, minha mãe, razão do meu viver. Mas que beleza, minha mãe me dá tudo que eu preciso. Mãe natureza, razão do meu viver. Mas que beleza, quando acordo de manhã. Ali na cidade de Osasco, na região oeste do estado de São Paulo, existe um trabalho de divulgação de caravana parada para as pessoas de mais idade, com mobilidade reduzida, pessoas com algum tipo de deficiência que não pode estar saindo de porta em porta e que ela se sente à vontade e livre de fazer esse trabalho de divulgação do livro Universo Desencanto. Então há um encontro ali, sem cobrança, sem imposição,
eles vão chegando e vão divulgando com um folheto autoexplicativo, aonde consta no folheto, que eu estou pegando aqui em cima da mesa. Sim. E você me desculpa eu não ter passado, Júlio. Não, eu tenho um guardado ali, é que eu esqueci de pegar. Ah, tá. E assim, que o telespectador depois tomar conhecimento desse folheto. Ele é uma página do livro, vamos dizer assim. Consta aqui o 0800, uma ligação gratuita, 761-7215. Vem ele aqui, sim. Aí. Aí deu. Em todo o Brasil, a pessoa liga e acessa a livraria através desse número. Certo. E lá ela dá o CEP da residência dela, né, da localidade dela, e aí tem um custo de reembolso postal. E chega o livro até a pessoa. A obra é Universo em Desencanto. O curso primário é composto de 21 livros. E a pessoa começa a fazer o estudo deste conhecimento que traz equilíbrio. Um equilíbrio moral, um equilíbrio físico, até financeiro. Esse equilíbrio acaba acontecendo. Porque a pessoa passa a entender que ela vive dentro do preciso e do necessário. É isso que a gente vive mais desprendido no dia a dia. Seja na família, seja na sociedade, seja no trabalho. É um respeito e é um equilíbrio perfeito que a pessoa adquire. E esse desenvolvimento que a gente faz na divulgação, conforme a contagem regressiva passou, sempre tem um que inicia, que puxa a fila. Nós temos a lei no município de Osasco de 1986. Em 1986 achamos por bem procurar a Câmara dos Vereadores e instituir o Dia da Cultura Racional. E esse dia se comemora no segundo domingo de setembro. Então, há atividades em torno desse dia, com desfile de banda, que depois até gostaria, no tempo oportuno, no decorrer da entrevista aqui, do bate-papo, sim, a gente expor um pouquinho para o telespectador o desfile da banda, que a abreviatura é BRUD, é B-R-U-D. DRUD. Isso, Banda Racional Universo em Desencanto. Eu vou. Você quer que coloque aquela foto? Eu estou procurando aqui enquanto você está falando. Você quer que coloque a foto que você me passou no Zap ou da banda? Agora. Como você achar melhor, porque o natural é que você prevalece. está falando da banda, né? Isso. Então eu vou pôr da banda, peraí. Que aí para o pessoal ver. É o desfile, né? Eu vou colocar uma foto enquanto você está falando. E depois a gente vai colocar o vídeo do desfile para o pessoal ver. Até gostaria que o José Roberto falasse um pouquinho sobre a banda. É possível, José Roberto? Que você tem os ensaios da banda, né? Tem os locais adequados, tem as permissões, tem o maestro. Aí, essa é a foto, desculpa te cortar, tá? Na foto, mas é só até aparecer lá, tá? Aquilo ali, gente, pode, se o senhor quiser falar, tá passando lá pro pessoal, no cantinho, a foto da banda. Aquele local é aqui em São Paulo? Na praça. Eu vou estar passando o telefone aqui, desculpa, telespectador. Vamos fazer diferente, microfone. ó. Vamos todo mundo cortado aí, ó, melhor. Que aí vai explanando, isso. Essa imagem é da Banda Racional Universo Desencanto, que já está completando aí 30 anos de divulgação com seus instrumentos, seus acordes, e levando para toda a humanidade o entendimento da consciência racional através dos acordes. Só para mim saber. Todas as músicas que são elaboradas e tocadas pela banda, salvo os dobrados de comemorações de festividades cívicas, as demais músicas, todas elas são elaboradas através da leitura do livro. Então são estudantes que fazem as músicas, são estudantes regentes, maestros, componentes com os seus instrumentos de todas as alas da banda, tudo tirado do livro Universo Desencanto. Todas as músicas são tiradas do livro Universo Desencanto e os acordes são formatados através justamente Saiu a pasta? do livro. Aqui. Saiu uma pasta aqui, abriu uma pasta. O trabalho da divulgação, que é feita de diversas formas, de maneira, que utilizado como caravanas, painéis parados, como o Vanderlei colocou aqui,
tem outras pessoas que trabalham na área da conferência, conferencistas, e tem a banda Racional Universo Desencanto. Todo esse aparato, todo esse encontro dos estudantes, só para divulgar o livro Universo Desencanto, para levar para toda a humanidade, que é do Brasil para o mundo, a consciência racional, porque todos têm a mesma capacidade, porque todos são racionais, mas no momento desligados da origem. A leitura do livro vai fazer essa ligação. Então, a banda racional, Universo Desencanto, com seus componentes, levando, através dos acordes racionais, a consciência racional, despertando o raciocínio de toda a humanidade. Ok? Então, esse é um dos... Quer trocar? Vamos trocar. Cortou a voz, mas também eu já estava finalizando. Não tem muito o que falar da banda, porque o que acontece? No decorrer dessa transmissão, será desenvolvido um vídeo onde a banda está desfilando na cidade de São Paulo, num bairro, né, que é feita nos bairros da cidade. E lá vocês tiram as suas conclusões. Provavelmente muitos de vocês já viram a banda em seus bairros e têm o seu entendimento. Nós estamos aqui, vocês, telespectadores, quiserem fazer perguntas, pode ser sobre a banda, pode ser sobre o livro, sobre o livro Universo Desencanto, e sobre até nós mesmos, somos estudantes aqui que estamos com essa roupagem, tá bom? E se algum de vocês quer falar alguma coisa, eu vou passar para o senhor Jefferson aqui, que ele é o Jefferson, ele é ator de televisão, tá? Só para lembrar vocês. Poucas vezes fui na televisão, mas agora estou aqui, graças ao convite do Júlio César, aqui no Web TV, Canal Ricos. A gente é mais de teatro. E aí, estamos aí na televisão. Salve a todos, saudações. E acompanhando tudo aí desse bate-papo, dessa divulgação aqui na Ricos Canal, né, TV, Web TV, sobre cultura racional. Então, como o Zé Roberto vinha comentando essa questão da banda racional, que é uma banda muito bonita, né, muito linda, porque assim, essa questão de cultura racional, uma banda, né, ela sendo marcial, inclusive, para ter todo o protocolo de uma banda que pode entrar pelas ruas do seu bairro, da sua cidade, né, anunciando, né, como a humanidade sempre o fez, ou a partir de que a humanidade começa a construir uma necessidade de se harmonizar com a vida, e a vida da matéria é desequilibrada, porque existe dia e noite, existe masculino e feminino, existe o claro e o escuro, existe o sim e o não, existe o bem e o mal, existe a saúde e a doença. Então, o homem vem buscando esse equilíbrio há séculos e há milênios. Então, quando o homem começa a buscar tudo isso, logicamente ele cria as notas musicais. Ele cria a música, ele cria a sinfônica, ele cria a matemática, né? Para tentar tornar a temática da vida menos má e boa. Então, a harmonização da vida. Então, cada representação visível da cultura racional, além do seu livro, né? Além de tudo que está escrito preciosamente nesse livro, muito bem explicado, Universo em Desencanto, não é? Nos seus vários livros, todas essas representações, no caso agora estamos comentando sobre a banda racional, a Prude, Banda Racional Universo em Desencanto, vem com uma simbologia arquetípica. Por exemplo, o arco, que é o símbolo do livro Universo em Desencanto, esse arco é um símbolo mítico, é um símbolo arquetípico, ou seja, esse símbolo é comum na China, é comum na Índia, né? É comum aqui no Brasil, no Hemisfério Sul, em todos os lugares. O arco, né? Esse é um arquétipo. Então, a banda é um símbolo arquetípico. E, logicamente, o que eu queria mais ressaltar, porque o Zé Roberto já explanou muito bem
a necessidade da banda e o objetivo da banda racional, né, é vestidos de branco. Né? Então essa roupagem de branca é a roupagem que também é um grande símbolo arquetípico para a humanidade. Para todos nós que já estamos aqui nessa terra há milhões de anos buscando paz, amor, fraternidade, equilíbrio, né? Então, a cultura racional, tem um capítulo da cultura racional no livro 5, que ele diz: a imunização racional não tem cor. Então, ela não tem cor, ela é a união das cores. Então, a cultura racional é a união. A banda racional é uma banda. É a banda que toca paz, amor e união e fraternidade. Não é contra nada e contra ninguém. É a favor de tudo e de todos. Porque, na verdade, cultura racional é a continuidade de tudo. E aí, você pode pegar a continuidade de tudo aquilo que o homem criou? Sim. Criou com o seu pensamento, que vamos explanar logicamente aqui, a questão do pensamento, da imaginação e da energia racional do raciocínio. Mas é a continuidade, inclusive, da nossa origem. De onde viemos, como viemos, por que viemos, por que nos tornamos matéria. Esse é o grande sentido também que estamos aqui para explanar e conversarmos sobre tudo isso, que é a grandeza sublime desse conhecimento que é a cultura racional, universo em desencanto. Então, vamos acompanhando aí, é isso aí. Passar aqui para o Mauri, companheiro, para falar alguma coisa também. Uma boa noite, eu sou o Mauri das Comunicações e desde já nós agradecemos a sua audiência, a sua preferência, o seu carinho e também o seu olhar para o nosso trabalho. Também mandar um abraço especial, muito carinhoso, para as senhoras que administram o Retiro Racional, nosso ponto orientador, onde está localizada a gráfica dos livros Universo em Desencanto. Um abraço especial. Todos trabalhando para essa fase crescer. E sempre lembrando que racional é um por todos e todos por um. Retiro Racional, Jardim Cachoeira, município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E o maior patrimônio da humanidade é o se conhecer. Se conhecer e saber quem eu sou, de onde vim e para onde eu vou. Se conheça nas páginas brilhantes dos livros Universo em Desencanto. Se conhecer e saber quem eu sou, de onde vim e para onde eu vou. Ou, quem és tu, que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu. Quem és tu, que a ilusão é tanta que és incapaz de definir o teu eu. Porque a vida tem solução. E a solução está no desenvolvimento do raciocínio. No desenvolvimento do raciocínio, o dono da vida. Nós temos que desenvolver o raciocínio para voltar para o nosso mundo de origem, o mundo racional, a pureza. Eu quero retomar o assunto aqui, se vocês me permitem, é sobre o endereço da livraria, que consta no folheto, que a gente chama também de prospecto, ou de divulgação, é que em São Paulo, na rua Nova, deixa eu ver aqui, Nova Barão, número 40, Sobreloja, próximo ao Teatro Municipal. Consta aqui o telefone, para a pessoa estar ligando, para saber o horário de funcionamento. E ali, ela indo até o local, se ela quer conhecer um pouquinho mais, tem os caravaneiros nessa rua, às terças e quintas-feiras, e eles estão uniformizados, porque é uma das formas que a cultura racional divulga também, é através da forma de união. Colocar uma camiseta com um mapa e saber o que tem nesse mapa, o que tem escrito nessa camiseta, o porquê da cor. Então a gente é abordado por crianças, anciões, e eles perguntam: por que vocês usam o branco? Por que não seria outra cor, né? E aí foi até comentado aqui, porque a gente busca a união, a concórdia universal. Então nós temos que entender que somos diferentes um dos outros. Então não tem ninguém igual no mundo.
Até tem o pessoal que fala assim, a natureza é deformada. Somos filhos de uma natureza deformada. Somos seres materializados em matéria, em uma matéria deformada. Então, dentro dessa deformação, que é a natureza, que nos formou, e nos gerou, e nos criou, e agora está nos desenvolvendo através da cultura racional, nos unindo à nossa verdadeira origem, porque nós estamos diante da lei de causa e efeito, mas para que exista a causa, tem que existir a origem. Então o conhecimento racional ele vai falar da origem através do livro. E temos um endereço também, que é aqui em São Paulo, Rua Tenente Coronel Carlos da Silva Araújo, 216. E lá também tem um senhor muito simpático, o senhor Barros, a senhora Eliette, que está lá à disposição para a entrega do volume do livro Universo em Desencanto, e também todo o material da fase correspondente à cultura racional. Inclusive tem a banda de Santo Amaro, da Liberdade, de Taboão da Serra, que a gente tem a oportunidade de conhecer os maestros, e aqui eu não vou poder estar dizendo o nome de todos eles, mas eles devem estar nos assistindo nesse exato momento que a gente compartilhou com eles, né, que nós estaríamos entrando num meio de comunicação atualizado, porque é um canal independente e nos orgulha muito de poder fazer esse trabalho em conjunto, que é um alcance maior. A gente pode analisar que não, é pequeno, é simples demais. Não, muito pelo contrário. Esse boca a boca, esse olho a olho, esse corpo a corpo que a gente está aqui hoje, a gente se sente muito à vontade, muito equilibrado aqui e harmônico, por estar sendo recebido pelo Júlio César. Obrigado. E a equipe da produção. Nossa, é maravilhoso esse momento aqui, é um momento ímpar para mim. Então, Sr. Vanderlei, eu queria aproveitar esse momento para todos. E essa nossa live hoje está sendo gravada, porque nós estamos com um problema técnico hoje. Felizmente a gente marcou, e para não perder essa oportunidade, que é um conhecimento vasto para você, ouvinte do canal Ricos, a gente vai estar repetindo essa matéria para vocês, então a gente está gravando para não perder essa oportunidade, porque eles dão palestra no Brasil inteiro, dão palestra em várias escolas, dão palestra em várias instituições, para levar o conhecimento do livro e da cultura racional. Então foi difícil trazer eles aqui hoje, porque tinha muita data para eles. Então hoje não podia deixar passar em branco. Então estou pedindo desculpa não só a vocês, e também ao pessoal que assiste o canal Ricos, que a gente marcou para fazer uma live, e a internet aqui hoje deu problema, a gente até começou mais tarde, né? Mas eu vou convidar vocês para a gente fazer uma próxima live, mais uma live mesmo, vamos fazer. Para a gente poder mostrar para o público ao vivo, o pessoal que não pôde assistir ao vivo, que queria fazer perguntas, que queria concorrer ao livro. A gente vai sortear o livro, como foi anunciado, na próxima live que eles vierem aqui. A gente vai poder fazer isso aí para vocês, porque a gente tem que fazer uma coisa certa, né? Tem que ser, a pessoa tem que estar participando e compartilhando para concorrer. Como a gente foi falha da internet, a gente depende da internet, é um canal da internet, a gente vai fazer uma próxima live com eles, com certeza. Em breve, a gente já vai marcar uma nova aí para a gente estar fazendo. Eu vou ligar na operadora, ver o que aconteceu, para ver também, porque não posso fazer e não poder fazer a live para vocês, né? E é isso aí. Seu Vanderlei, muito obrigado por estar aqui com a gente, a todos. O Jefferson, o seu José, o Amauri, o Luiz, que está aqui nos bastidores. Já a gente vai mostrar ele aqui, que ele vai aparecer aqui também. Sim. Tem que estar aqui com a gente. Então, assim, também está uniformizado. Vocês falaram sobre um pouco do livro, o livro azul. Agora me surgiu uma curiosidade, né? São várias cores de livros, gente. São edições, volume 1, volume 2, volume 3. Então, como se diz, a chave do futuro está aí, e cada um vai alcançando degrau por degrau. É mais ou menos isso? São 21 volumes. Do primeiro ao 7º volume é o curso primário. Do 8º volume ao 14º é o curso secundário. E do 15º ao 21º é o curso superior. Por que é desenvolvido dessa forma? Porque na vida da matéria também é assim.
Sim. Uma criança do 1º aos 7 anos é uma coisa, do 8 ao 14 é outra e dos 15 ao 21 é outra. Então, o desenvolvimento intelectual do ser humano é feito dessa forma. E na cultura racional não foge disso. Então, nós temos o curso primário, curso secundário e curso superior. E a partir daí, o estudante que já iniciou, ele vai ter mais uma gama de livros de conhecimento que ainda tem um outro resultado, que é a chamada réplica, a tréplica e um longo histórico. Para quê? Para fechar todas as perguntas e respostas, para não haver dúvidas. Sim. Olhou de novo. Dá um botãozinho. Então, a cultura racional ela é formada assim, para não haver perguntas sem resposta. Então, qualquer pergunta que a pessoa fizer a um estudante de cultura racional que estiver abalizado no conhecimento, ela será respondida. Não é de pronto qualquer pessoa que você vai perguntar que ela vai saber responder na íntegra. Porque muitas vezes a pessoa está no curso primário, ela não tem um entendimento e o embasamento da sua pergunta. Porque a vida é filosófica. Então, muitas vezes a pessoa que iniciou no livro Universo Desencantado, ela não tem um desenvolvimento filosófico, aí vem uma pessoa com uma pergunta filosófica, talvez ela não consiga responder do jeito que a pessoa quer a resposta, mas ela vai responder dentro da base do conhecimento. Sim. Porque o conhecimento tem uma base, tem uma estrutura, tem uma plataforma, e essa plataforma é racional. Não é uma plataforma artificial, como nós conhecemos, que desenvolveu o nosso pensamento, nossa imaginação. Essa plataforma é uma nova plataforma, então muitas vezes no início da leitura do livro, a pessoa não vai entender de pronto, de imediato. Por quê? Porque o assunto do conhecimento é entremeados. Sim. E inicia-se um assunto, começa outro, começa outro, e com o decorrer da leitura vai se fechando, né? Amarra todos os assuntos e aí você tem um entendimento do que é cultura racional. Então, tem o curso primário, secundário, superior, e adiante tem outros conhecimentos que irão surgindo ao longo da jornada racional. Sim. Sua pergunta, Ju, Sim, sim. e complementando a resposta do Zé Roberto, que é o seguinte, quando ele fala das cores, quando você pergunta das cores, as cores, tem livro que a capa é amarela, tem o livro 1, o primeiro livro, que já é uma capa azul, Sim. e assim no decorrer desses 21 livros, subdividido, muito bem explicado pelo Zé Roberto, do 1 ao 7, do 8 ao 14, do 15 ao 21, né? Quando a pessoa vai fazendo uma maioridade nesse estudo de cultura racional. Então, a cor do livro é a cor da bandeira nacional. Sim. O amarelo, o verde, o azul, o branco, né? Então, cada cor dessa, ela tem um significado com o Brasil, que o Brasil é o berço da cultura racional. O Brasil, a cultura racional não nasceu em outro país. Nasceu no Brasil, na língua portuguesa. E com essas cores. Então o Brasil, ele é o país preparado. Já algumas profecias já designava, já indicava o Brasil como sendo a pátria do Evangelho, né? O celeiro do mundo. Então a cultura vem dando continuidade a essa intuição, a essa aspiração de um conhecimento do terceiro milênio. Sim. Então todos os livros, as cores dos livros representam as cores da bandeira do Brasil. Mas aí, então é um livro nacionalista? Não. Essas cores são cores básicas primárias. Representando o Brasil. Representando o Brasil, mas que representa, por exemplo, o Sol, a energia solar, representa o céu azul, né? O verde representa, né, a esperança de um mundo melhor, né? O branco representa, né, a paz. Então, Sim. essa cromoterapia, esse trabalho no estudo dos livros, na evolução dos livros, tem essa questão de você, a partir das cores, ir evoluindo também. Então, como chegar à paz? Né? Então, Sim. o Brasil é um país de paz, amor e fraternidade. Então, a cultura racional teria que nascer aqui e também
vir respeitando e fazendo esse trabalho com essas cores, esses fluidos das cores. Muito bem. Foi explicado legal, o pessoal acho que também entendeu bem. Agora eu vou fazer duas perguntas assim, voltadas ao mesmo tempo. Vamos supor que eu quero começar a conhecer, estudar, ouvir vocês. Eu assisti vocês no canal Ricos, assisti na internet. Vocês estão em Osasco, todos os domingos lá no calçadão do... Gostaria que passem para o pessoal. E como que tem custo? Ou a pessoa pode ir lá só conhecer? Como que é para a pessoa estar se aprofundando mais no tema da cultura racional? Muito sábia a sua pergunta, né? Que provavelmente muitos devem estar nesse exato momento se perguntando, né? A curiosidade vem, né, da pessoa às vezes. Às vezes até a pessoa ela é fiel de uma religião e ela se pergunta também: será que tem algum problema? Eu sigo a minha religião e agora eu vou largar a minha religião para seguir cultura racional? A gente tem que deixar bem claro que cultura racional é uma cultura, o nome está dizendo. É um conhecimento que é a continuação de todos os conhecimentos, seja ele filosófico, religioso ou filosófico científico, e outros conhecimentos também. Pode ser o ocultismo, o espiritismo. Então a gente tem esse cuidado de mostrar para o seu público que a cultura racional ela não é contra nenhuma religião, muito pelo contrário. A gente conversa na caravana, que é o nome dado aos painéis ilustrativos que fica em exposição no calçadão da Antoniagu, em Osasco, para que as pessoas lá, um pastor de igreja, ele chega até nós, ele quer saber o que é esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, porque eu já passei por várias vezes e eu estou curioso, sinceramente, fala um pouquinho para mim. Então tem os painéis que a gente fala, né, para ele, da dimensão a qual tomou a nossa saída por desobediência de um mundo puro, limpo e perfeito. E hoje nos encontramos num estado de vida que nem direito de viver nós temos. Num estado de vida impuro, desculpa usar esse termo, sujo e imperfeito. Você vê aí, no dia a dia, a gente toma um banho, dali um tempo tem que tomar outro banho, lava a casa, né, limpa o carro, e assim a gente está utilizando o reinado das águas. Eu uso esse termo reinado com muita propriedade, que a gente pode estar abordando. No início eu falei sobre a energia elétrica, não esqueci. Quem está acompanhando, vai mais um pouquinho conosco aqui, a gente vai falar sobre a energia elétrica, energia magnética. Agora eu entrei com uma outra palavra, reinado. Aí vocês vão saber por que está sendo usado e abordado essa palavra. Então a gente usa a água, mas a água ela veio de algum lugar, ela veio de uma nascente. Da nascente ela formou uma cachoeira, ela desagou num rio, ela foi para o mar. Hoje está canalizada a água. Então você abre a torneira, a água veio da torneira. Não, ela veio de uma nascente. Sim. Então ela é distribuída nas áreas urbanas. Mas se você for para o interior, aí você vai ter esse acesso com a natureza e ver, a água está no rio, vou beber essa água do rio. Pode beber, se ela for limpa, os moradores de lá sabem que ela é própria para o consumo humano. Então, a gente está num momento da vida de reconhecer em nós mesmos, no nosso cotidiano. Porque chegar num momento que a gente externa as palavras, mas como que está a nossa conduta no dia a dia com a nossa família? Será que nós somos mais racionais ou somos feras? Será que no nosso trabalho, às vezes muitos de nós aqui é patrão, muitos de nós é empregado, muitos de nós é professor, muitos de nós somos alunos. Mas como que é o nosso dia a dia? Porque vestir uma camiseta, cultura racional, ler o livro Universo Desencanto, como que são as nossas atitudes com a sociedade, com a área urbana, a área rural, nos meios que a gente convive no dia a dia? Será que está à altura do conhecimento? Nós temos equilíbrio suficiente para, em silêncio, mostrar que há algo em nós de paz, de alegria, de satisfação, de equilíbrio, né, de liberdade, de a gente saber se posicionar, a hora que tem que ouvir a gente ouve, na hora que tem que falar a gente fala, respeitando tudo e todos, respeitando todas as instituições e seus dirigentes. Então, eu me coloco numa posição de lembrar como que eu iniciei na cultura racional.
E como é essa pessoa hoje que está assistindo esse vídeo, está tendo essa graça, e que eu estou gratificado de estar aqui hoje. E essa pessoa está recebendo essa graça, como um dia eu recebi. E de graça receber e de graça dar. Sim. Aí eu achei um folhetinho no chão. Mas esse folhetinho aqui não é possível. Um disco voador em cima de um livro. Que absurdo. Não, eu falei para mim mesmo. Estão querendo vender livro e estão usando até uma imagem de um disco voador. Aí eu fui querer saber, né? Puxa, será que foi feito por outro mundo? Vieram até a Terra e escreveram um livro? Aí eu fui investigar. Então a gente tem que, para falar sobre um assunto, primeiro fazer o estudo do assunto. Ter essa postura. Sim. Então, saber do que se trata primeiro, ver, pesquisar. Então hoje tem o YouTube, tem a internet que nos facilita e muito a nossa vida. Tem o que matou o Aurélio, né, que é o Google. Hoje não tem mais Aurélio, é só o Google. E o conhecimento, é oportuno você falar isso, porque o conhecimento, ele é bem didático, mas tem algumas palavras que constam no livro, Sim. Eu até procuro na internet, fazendo, o que ele quer dizer com essa palavra? Eu não conheço, vidência, mas vidência remete a ver algo além dos meus olhos? Será que é isso? Vidência racional? Então eu pesquiso. Falei assim, vidência, acho que é ver, ou evidenciar algo. Então eu vou pesquisar sim. Então a gente se torna um pesquisador, um explorador da literatura e se alimentando desse prato literário, que é o conhecimento racional através da energia racional materializada em letras, no livro Universo de Desencanto. Mas retomando, eu encontrei o folhetinho, li, aí tinha um estudante próximo à minha casa. Hoje ele já não está mais conosco, ele já partiu, o senhor Adão. Eu até envio um salve, porque tudo que é energia é vivo, tudo que tem nome tem força. Então se eu estou falando no nome dele, então tudo que acontece à nossa volta tem todos os seres aqui interagindo. Amém. A vida, o universo é vibração, é vibracional. E na cultura racional também fala um pouquinho do curso da cosmologia e da astrofísica. Não, eu estou até falando agora um pouquinho de outros nomes aqui, se for, o tempo permitir, a gente entra nesse assunto. Então a gente está tranquilo e outra. Quanto mais assim você poder falar sobre a cultura, né? São palavras que vão dar curiosidade. Já deu a dica, né, o Vanderlei? Se você não entender, você pode procurar no Google para entender um pouquinho essa palavra. E depois você pode também procurá-los lá em Osasco, que eu acho que eles vão bater um papo muito saudável aí com vocês para tirar qualquer dúvida, né? Caravana. O Amauri, agora eu estou passando a palavra para ele e tem propriedade no que vai dizer. Só nós vamos pedir licença para fazer uma pauta, para depois vocês darem seguimento ao programa. Essa pauta é a seguinte: como o Brasil é um país muito religioso e muito carismático voltado a esse setor, uma pergunta ao longo desses quase 32 anos que eu participo de cultura, uma pergunta muito cobrada pelas pessoas, e nós temos que responder para atender aos mais exigentes pesquisadores. E essa pergunta que muitos fazem muitos cobram nós da cultura racional a respeito dessa questão. E nós vamos responder que Deus existe. Deus existe porque a nossa existência é a prova da existência de Deus. Deus existe porque a nossa existência é a prova da existência de Deus. E a identidade de Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias, o raciocínio supremo. Que o inconscientemente fala o verdadeiro Deus, que é o racional superior. O inconscientemente fala o verdadeiro Deus, mas é o racional superior, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias. Que a identificação da sigla de 4 letras DEUS, então as pessoas criaram uma identificação de uma divina e unidade suprema. Aí foi criada essa sigla, DEUS.
Mas esse ser é um ser superior da nossa origem, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, o raciocínio supremo, que o inconsciente, aqui embaixo, inconscientemente fala, é o verdadeiro Deus. Inconsciente, porque ele está sendo comandado por duas energias deformadas, que é a elétrica e magnética, o pensamento e a imaginação. Ele carrega, ele se conduz por uma consciência negativa, então é uma inconsciência, porque a consciência positiva é racional e a consciência positiva guia e esclarece a consciência negativa. Consciência positiva, só uma, a racional. Muito agradecido. Ok. O que acontece? Muitas vezes as pessoas perguntam, mas esses livros servem para quê? Né? Porque livraria vende, toda livraria vende, as livrarias, biblioteca, sebo, tá derramando de livro. Hoje tem a internet. Eu abro a internet ali, eu faço o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu conheço o que eu quero, né? Tá livre. A função do livro Universo de Desencanto é desenvolver o raciocínio. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas já tenho um raciocínio desenvolvido. Eu estudo matemática, eu estudo temática, eu estudo filosofia, eu estudo ciência, eu estudo, estudo tudo. Tudo que eu imagino, eu quiser estudar, estudo. E eu já tenho meu raciocínio desenvolvido, que eu sei o que é matemática. Então, esse raciocínio que nós estamos falando do livro Universo de Desencanto não é esse raciocínio lógico, de tese, de antitese, desenvolvidos na matemática, na aritmética, pelos grandes pensadores. Esse raciocínio é um raciocínio natural, ele pertence à nossa origem. Por quê? Porque a nossa cabeça ela é desenvolvida em 3 partes. Tem a parte animal, que é desenvolvida, o pensamento e a imaginação, através da cultura artificial. Esse é o nosso lado animal, porque somos um animal racional. Aí vem a parte racional. A parte racional é a parte da terceira parte da cabeça, é a parte central da cabeça. É onde está localizada a glândula pineal, no istmo do mesencéfalo. Essa glândula ela é até mística, que foi estudada por místicos do passado, que cada um denominou da forma que foi mais compatível com o seu entendimento na época. Hoje nós estamos descobrindo que a glândula pineal é a máquina do raciocínio. E a máquina do raciocínio, ela é um habitante do mundo racional que está materializado dessa forma. E só veio ser desenvolvida agora, no seu tempo, porque a natureza mudou de fase. Por que ela mudou de fase? Porque a humanidade está culturalmente preparada para desenvolver o raciocínio, que é a terceira parte da cabeça. Antes não poderia vir. Por quê? Porque o pensamento e a imaginação ainda estavam em desenvolvimento, sendo trabalhado por 2 energias primárias, que é a energia magnética da imaginação e a energia elétrica do pensamento. Então não era possível, a humanidade não tinha condições. Como iniciou lá atrás todos os trabalhos com a linha invisível de todos os quilates, seja ela de magnetismo, espiritual, seja ela filosófica, científica também, que trabalhou a parte da intuições, tem muito cientista intuicionista, né, que desenvolveu as suas teses aí através da intuição. Eddington, Tales, Anaximandro, Platão, né, que foi um grande filósofo. Então, esse raciocínio que nós falamos na cultura racional, gente, não é esse raciocínio de tese, antitese, lógico, matemático. Esse já está desenvolvido. Ele é desenvolvido através da cultura artificial. O raciocínio nós estamos passando para vocês, que o livro Universo de Desencanto passa para todos nós, é o raciocínio natural, é a nossa identidade no universo. Então, é da onde você veio e para onde você vai. Como você veio e como você vai. O que você era antes de você ser o que você é hoje e o que você será a partir do desenvolvimento do raciocínio. Para onde você vai. Isso é muito importante ficar esclarecido. Nós não somos vendedores de livro, nós somos estudantes e divulgamos, porque fez bem para nós e fará bem para toda a humanidade. Todos raciocinando, todos estarão equilibrados, não haverá mais discórdia e não haverá mais discussões, desentendimentos, guerras e seja lá o que for. O equilíbrio irá prevalecer. Bom, muito legal. Você falou sobre denominações, magnetismo, essas coisas. A cultura racional envolve várias filosofias, né?
A holonomia está voltada à cultura racional ou não? Holonomia. Holonomia ou não? Então, não, né? Tá. É que eu tive uma matéria aqui também com um rapaz que ele fala sobre a holonomia. Então eu achei que poderia ter alguma coisa voltada. Se trata. Eu também nunca ouvi falar, né? Na holonomia. A holonomia vem das cores e do chakra. Do ser humano, a cura, a saúde, a inteligência, tudo sobre as cores e o chakra. Né? É o magnetismo, né? Holonismo, né? Holonismo, acho que é isso. Holonomia. Não, acho que trata, com certeza, trata muito disso, porque a base. Por que a cultura do terceiro milênio? E como ele já vinha explicando, porque eu estou raciocinando. Não, você está raciocinando matematicamente, você está raciocinando questões que você decorou, estudou, aprendeu, e você faz a sua interpretação o mais sintética possível para ter um resultado rápido e preciso e equilibrado ali. O raciocínio, o desenvolvimento da glândula pineal, da terceira energia, que é a energia racional, que é o seu raciocínio, que é a glândula pineal, é para você começar a estudar, a ter uma cultura da terceira energia. Sim. Então, o que é a terceira energia? Ela vai explicar que que cada um de nós somos fluido. Nós somos efeito de uma causa. A sombra do seu corpo existe porque existe o corpo. O seu corpo existe porque existe um fluido. Então, o seu corpo é sombra de um fluido, de uma ação carbonária formada pelos planetas. Esse cosmos planetário, elétrico e magnético, de Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, que é a composição que fortalece a formação de um espermatozoide, seja de um animal racional, de um animal irracional, ele também tem uma causa, que é do mundo de raiz originária. Então, nós viemos de um outro mundo, que é o nosso mundo de origem. Nós não somos desse mundo. Por isso não ficamos aqui para semente. Sim. Entende? Então, essa questão energética de chakras, né, dos seus meridianos, né, dos seus sentimentos, tudo isso é tratado, além de você se conhecer, saber de onde você veio, como veio, por que veio, para onde vai, você vai fazer um tratamento de equilíbrio, de saúde, né, fluídico, com todo o teu ser, com esse livro Universo em Desencanto. Então, pegando assim sobre o livro Desencanto, né, Universo em Desencanto, eu peguei uma frase pela internet, né, que está assim: Universo em Desencanto diz que a natureza é deformada e também diz que a natureza é mãe. Então, como é que esta natureza deformada pode orientar os filhos que somos todos nós, de maneira que possamos evoluir? Isso é uma pergunta de um ouvinte, tá, da internet. Novamente eu tenho que remeter que é sábia pergunta. Pessoas muito evoluídas estão participando do canal Ricos, e a gente vê pelas perguntas que está sendo abordada. Uma delas é essa. Legal. O que nós compreendemos como deformação? Eu pego um plástico dessas sacolinhas de supermercado. Até quando eu era criança, eu colocava uma combustão naquela sacolinha, ela ficava pingando. Sim. A sacolinha. Não sei se os outros aqui o fizeram. Já queimei muito o dedo com isso. Queimou muito o dedo. E aquele plástico ele vai se deformando e você fala, poxa vida, agora eu tenho que largar esse plástico aqui. E uma gota de fogo ele cai e permanece ainda aceso no chão, e aquela sacola ela vai se deformando. Então eu estou dando um exemplo da sacolinha, porque é uma coisa que muitos de nós ainda temos esse hábito, que não é muito bom, mas a gente tem. Eu procuro levar uma sacola no mercado e não ficar pegando aquela sacolinha. Até meus familiares falam assim, você vai levar lá, tem sacolinha. Eu fico em silêncio, levo minha sacola, volto, coloco, condiciono minhas coisas e trago. Não sou contra quem faz isso não, viu? Porque é uma questão de conscientização e colaborar com a natureza, com o meio ambiente. Sim. Então ela é vida. E a natureza,
ela está aí nos ensinando. Quantas notas são musicais que você abordou aqui, os 7 chakras? São 7 notas musicais, não são 8, nem 9, nem 6, nem 5, são 7. Quantos dias temos na semana? 7. 7. Quantas cores no arco-íris? 7. 7. Então, se a gente for falar aqui sobre o número 7, e essa composição do 7, em cores, a gente vai falar em notas musicais, a gente vai estender, mas é só para uma compreensão de que a natureza está trabalhando em 7 partes do porquê nós assim somos. Se a gente pegar da pele até a estrutura óssea, que é o esqueleto, e contar, deve estar assistindo, pessoas ligadas à medicina. E da pele até a estrutura óssea, são 7 camadas. Da pele, da derme, da epiderme, da camada de gordura, a musculatura, aí depois os órgãos, e até chegar no osso. Não sei se eu contei 7, porque eu não sou formado nessa área. Mas eu fui comprovar e falei, nossa, esse 7 está me perseguindo. Então quando você fala que são 7 chakras, e tem pessoas que estudam a fundo esse conhecimento, eu até gostaria de ouvir novamente, onologia. Holonomia. Holonomia é novo para mim. A cultura racional, ela fala do fluido racional. O fluido do sol, o fluido das estrelas, o fluido da lua. Você vê que a lua, ela mexe no comportamento da maré e o pescado. Então, um bom pescador, ele vai ver um pouquinho dos planetas, a posição e que lua está. Então, ele sai com sua embarcação para fazer a pescado. Se é terrestre, então são 3 em cima, lua, sol e estrelas. Se for na terra, um corte de madeira, há uma regência por parte da lua. Então, quando a gente fala regência, a gente volta lá atrás um pouquinho, reinado das águas. Então, nós temos aqui na nossa superfície, na face terrestre, a terra, que é um reinado, a água, que também é um reinado, e também os vegetais, que é outro reinado, e os animais. Animais racionais, que somos nós, porque temos raciocínio, e animais irracionais. A natureza está cuidando de todos. Não desampara nenhum filho dela. Por isso que é colocado como mãe. Mãe é aquela que está sempre aos cuidados do bom filho. E o mau filho, a gente observa as civilizações hoje, que recentemente é televisionado, e até o canal Ricos deve estar passando, eu não acompanho todas, eu não fiz todas as visualizações. Mas você deve ter alguma reportagem abordando catástrofes naturais. Desculpa, eu ainda não coloquei coisas assim, né? Que eu coloco, eu prefiro que vocês venham mostrar pra gente assim a cultura, porque acho que catástrofe, morte, roubo, explosão, a gente vê o dia todo, né? Então eu coloco uma coisa mais assim, uma coisa da paz, uma coisa suave, para trazer coisa boa, fluidos bons para dentro da casa do negócio. Porque, não, mas é verdade, assim, porque ele falou assim, o Vanderlei falou a verdade. A gente poderia até mostrar, porque todas as televisões, quando passa, aconteceu aí o que aconteceu? O cara matou um monte de gente em Campinas, lá na igreja. Todas as televisões ficou passando o dia inteiro, só o cara que matou, deu até medalha e troféu pro cara, Ibope de 24 horas para mostrar o cara que matou gente. Eu acho que não deveria mostrar. Agora, né? Então, acho que deixou, né? Então, sim. Deixa eu complementar esse assunto que o Vanderlei está aqui. É que muitas vezes, o que é a natureza? Sim. Né? Nós precisamos entender o que é a natureza em primeiro lugar. Porque falar natureza, a maioria das pessoas vai pensar, as árvores, estão acabando com a natureza. É os animais, estão acabando com a natureza. É os aquáticos, mas não é verdade. A natureza, ela é fluídica, como o Vanderlei colocou aqui. Não é os seus feitos visíveis. Os seus feitos são sementes que vão brotando e vão se definhando, porque como a vida é fluídica, ela é um deletério, como uma fumaça que se esvai. Então a natureza, ela é fluídica, é o que o Vanderlei acabou de passar aqui, que está em todos os livros do Universo Desencanta. O fluido do sol,
fluido da lua, fluido das estrelas, o fluido da água, da terra, dos animais e dos vegetais, que são tidos como reinados. Por que reinados? Porque cada um desses tem a sua função para manter a vida nesse ciclo vicioso. Mas por que essa natureza é chamada de natureza? Porque ela é um conjunto fluídico de geração, criação e destruição. Antes dela ser o que ela já foi pura, limpa e perfeita. Então ela também está em recuperação. Ela veio nos governando ao longo do tempo, continua nos governando. Tudo que nós sabemos, que nós conhecemos, foi dado pela natureza através da intuição, através da exclamação, dos desejos, através das nossas comunicações fluídicas, porque a nossa cabeça é um centro astrológico. Sim. Né? Então ela recebe informações de todos os astros. Né? Tantos astros visíveis que nós vemos, estrelas, planetas, lua e sol, quanto invisíveis também, de outras constelações, de outras galáxias, nós também recebemos informações. Então a natureza é todo esse conjunto. Mas como que ela é deformada? Ela é deformada, o que é deformado? Deformado é tudo aquilo que está fora do seu natural. O que é o natural? O natural é puro, limpo e perfeito. Por a natureza estar fora do seu estado natural, ela também é deformada. Mas a deformação dela é uma deformação fluídica. Né? A nossa deformação é uma deformação material. Está nos nossos atos. Vamos dizer assim, a nossa deformação ela é material. Nós somos seres que temos prazo de validade. Temos todos os defeitos que imaginar tem em nós. Então é uma espécie de vamos dizer assim, o fruto de uma árvore, né? A árvore ela é de um jeito e o seu fruto é de outro. Então a natureza, a sua deformação é fluídica. Nós não podemos esquecer isso. Existem os materializados, que somos água, terra, animais e vegetais, sol, lua e estrelas, que estão menos deformados, né? Vamos dizer assim. Você me permite, José Roberto? Assim, nós temos que entender que essa deformação, se a gente pegar, é um curso ministrado ao ler e reler o livro, etimologia, que é o que dá vida e forma as palavras na língua portuguesa. Sim. Então, deforma a ação deforma. Lembra da sacolinha? O plástico em contato com uma queima e ele virou um plástico derretido escuro. Então, de sacolinha ele passou por uma gosma derretida ali, depois ficou escura e dura. Uma borra, vamos dizer assim, aquela borra parecida com o do café. Quem já fez isso sabe. Não vá fazer, viu, pessoal? Porque cuidado, vai queimar o dedo que nem o Júlio queimou o dedo dele. Mas cuidado, tem um acompanhamento e uma segurança. É apenas uma ilustração que nós somos uma caixa d'água. Então um corpo de matéria visível, um corpo físico humano, hoje materializado, ele é considerado, olhando para o lado da matéria, microbiana, viriliana, de germes, microvírus, ela é uma composição falida. Por quê? Com a incidência do calor fluídico do Sol, ela está se degenerando, está se deformando. Não está se deformando que nem a sacolinha. Mas o Sol vai incessantemente, todo dia, você tem que tomar banho de sol sim, que é comprovado pela ciência, que é vitamina para o corpo. Mas em excesso, deforma o nosso corpo. A pele solta da estrutura óssea. Então você vê pessoas mais envelhecidas em certos lugares devido ao clima. Voltando um pouquinho sobre as catástrofes naturais. Sim. Recentemente em Paradise, um calor incessante, houve uma queimada. E Paradise hoje foi devastada pelo fogo. Tem lá eu não estou lembrando lá o país agora, na Tailândia, teve um tsunami que várias vidas foi ceifada. Não existe efeito sem causa. Então, se não existe efeito sem causa e existe uma força que interage conosco, seres humanos, será que aqui no estado de São Paulo, eu vou fazendo uma comparação, a gente tem aqui o saneamento básico, mas nós temos um rio que atravessa de um ponto a outro a cidade do estado de São Paulo. Quando todo começo de ano, que nós vamos agora presenciar inundações, e nós temos um mercadão, o Ceasa, aquela água que está num rio, chamado Rio Tietê, na marginal Tietê, ele inunda, e isso praticamente é quase que todo ano.
Mas isso é da natureza ou é o homem que provoca isso? A gente tem que rever conceitos. E temos administradores que assim, eles têm que se sentir neles, porque eles são os administradores, os governantes. Não estou fazendo uma crítica, eu estou falando assim porque com o desenvolvimento do raciocínio a gente tem um olhar mais apurado. Eu, para sentar numa cadeira e me colocar à disposição para, através da lei, a gente fazer acontecer, é muita seriedade. Porque são vidas que às vezes se perdem com uma inundação de um rio contaminado. Ou contamina aquelas vidas, e aquelas vidas perpetuam aí vivendo conosco, contaminadas. Mas é a natureza? Ou é às vezes o abuso, ou a vontade, o livre-arbítrio, é o prazer que a gente tem? Não, eu tenho que consumir, eu tenho que produzir, desenfreadamente. E isso que o José Roberto falou, o alfabeto artificial, muitas das vezes a pessoa acaba cometendo esses equívocos e acaba repercutindo como um rio Tietê. Acaba repercutindo mansões sendo queimadas em Paradise. Acaba repercutindo na Tailândia um tsunami e acontecendo o que aconteceu. Eu não vou entrar em outros momentos, né, de catástrofes naturais, mas a natureza, ela com os filhos dela, porque ela é vida e ela mantém a vida dos filhos dela. Só ela tem direito de tirar a vida. Nenhum de nós, semelhantes, um dos outros, tem esse direito. Assim, a gente não pode pagar aquilo que a gente não tem. Sim. Eu tenho uma vida, eu vou prestar conta da minha vida. Então a vida do Júlio, a vida do Luiz Antônio, não posso tirar, porque depois eu só tenho a minha vida para apresentar. Então eu tirei a vida do Júlio, agora como é que eu vou apresentar a vida de quem eu tirei? Não tem como. Mas a natureza, ela reage. É ação e reação, causa e efeito, base e lógica, prova e comprovação. Para que todos compreendam que houve uma mudança natural da natureza. Da fase de animal racional para aparelho racional. O que é um aparelho racional? Um aparelho racional é aquele que conhece por que ele pensa. Se existe a energia elétrica, existe o pensamento. E se existe o pensamento, existe algo que se comunica com ele, que é uma glândula cerebral. E essa glândula cerebral faz com que a gente tenha a transmissão do conteúdo que nós estamos abordando aqui nesse exato momento. Assim acontece com a imaginação, que é um fluido, é uma energia chamada energia magnética, que lá no início eu abordei sobre esse tema. E agora nós temos aqui a oportunidade única de ter acesso à energia racional, que é a energia do raciocínio, ou a energia da glândula pineal, que desenvolvendo ela, que todos que têm a glândula pineal se coloquem à disposição. A pessoa, ela tem deficiência visual, que você perguntou, a pessoa quer ler o livro. Tem o livro no aplicativo e-book, gratuitamente. Ela escuta em áudio o primeiro volume até o 21º volume, gratuitamente. Legal. Então o conhecimento não é para comércio, não é para exploração. É para a pessoa se conhecer realmente, saber quem ela é, através do raciocínio. Aí tem aquela pergunta, de onde viemos? O raciocínio responde. Porque ele precisa ser desenvolvido e saber que eu vim da minha mãe e do meu pai, veio geneticamente. E em energia, já que a gente tem a energia elétrica, a energia magnética, a energia do pensamento, a energia da imaginação e agora a energia do raciocínio. Eu vim de um mundo puro, limpo e perfeito. Só que a nossa imaginação não alcança a pureza. Se a gente imaginar o que é puro e querer falar em palavras, não consegue. Precisa o aparelho racional, na fase racional da natureza, que ela é mãe, por isso que ela é colocado esse rótulo, mas ela é muito mais do que mãe. Ela é avó, bisavó, pentaravó, e aí vai. Ela é dona de todas as vidas. É uma forma didática de respeitar a natureza, como mãe. Como todos nós, geneticamente, quem não quer o bem da sua mãe? Quem não acha a sua mãe linda? A minha mãe é maravilhosa. Um beijo aí, um salve para minha mãe, a Maria José. E a todas as mães do Brasil e todas as mães que estão nos assistindo. A mãe do Júlio César, Sim, a avó do Júlio César, né, referendando, né? A mãe do seu Manuel, que deu à luz a esse menino, que Dona Rosa, que trouxe esse conhecimento para nós, que é o autor do livro, Manuel Jacinto Coelho, né? Que a gente conhece como o racional superior da Terra, porque é um raciocínio superior
a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. Então era isso que a minha forma de expressar, um pouquinho só, que o tempo agora está permitindo. Quem é a mãe? Quem é a mãe que castiga esses filhos, que é um pouco rebelde, teimoso e desobediente pelo seu próprio livre-arbítrio e livre vontade? E quem é a mãe que está nos agraciando por esse momento, que está aqui no meio de comunicação, mostrando para a humanidade que existe solução à vida, que é resgatar virtudes. O que é virtudes? Virtudes é vidas, que a gente perdeu. A virtude da tolerância, da compreensão, da paciência. Então todos nós que passamos a nos conhecer, está aqui um exemplo vivo, que nós estamos aqui à disposição da humanidade, através da caravana de Osasco, através do meio de comunicação, resgatamos essas vidas que nós perdemos e adquirimos uma individualidade. Então eu não venho aqui por causa de outras pessoas, eu não venho aqui por causa da minha família, eu não venho aqui por causa que os outros é um exemplo para mim. Eu venho aqui porque a dignidade, a honra, o caráter, a verdade que brotou e germinou dentro de mim, está aflorando. Um perfume que eu mesmo não conheço. E às vezes o telespectador faz uma pergunta e que remete a um conhecimento meu que eu desconheço. Então eu venho aqui para florir e perfumar o mundo. E quero que as outras pessoas também, através da palavra, uma palavra que ressuscita, me permite dizer assim, fique à vontade, que regenera, que recupera, que restaura as pessoas, e essas pessoas tenham mais vida, mais virtude, mais ânimo para viver. Muitos casos aí que a gente ouve de depressão, assistindo um programa como esse, se desperta ali e faz, não, pegar esse livro, poxa, por que eu não peguei antes? E aquela depressão ela nem percebeu. Com os passar dos dias não está mais em depressão, está lá conosco, vivo, aceso, vibrante e com satisfação de poder ter essa oportunidade de agarrar de unhas e dentes um conhecimento autêntico que conecta ela à eternidade em vida. E podemos também abordar sobre a eternidade. Bom. E agora nós vamos deixar de lembrança para o canal Ricos, de lembrança em homenagem a Brude, a banda Racional Universo Desencanto, deixar um registro, tem que deixar um registro. Sim. E o momento é oportuno, ao vivo. Nasceu lá na rua Barão de Guatemi, céu aberto, estrelado, iluminado, numa noite de verão. Foi parteira, negra Amélia baiana, filha de escrava, beneficiada pela abolição. Nasceu lá na rua Barão de Guatemi, céu aberto, estrelado, iluminado, numa noite de verão. Foi parteira, negra Amélia baiana, filha de escrava, beneficiada pela abolição. Nasceu seu Manuel, nasceu, e uma estrela grande apareceu. Nasceu seu Manuel, nasceu, e uma voz no céu esclareceu: seu filho é homem, seu filho é homem, rosa, é liberdade, traz um canto de amor, de paz e de felicidade. Seu filho é homem, rosa, é liberdade, traz um canto de amor, de paz e da fraternidade. O cavaleiro da concórdia já chegou, anunciando a nova fase racional, voando em seu cavalo branco,
símbolo da paz universal, e vem quebrando as correntes do mal, iluminando o pensamento que secou, e a águia branca vem trazendo a bandeira branca da paz. Eu, e o bem vence o mal. Eu, na cultura racional. Eu, e o bem vence o mal. Eu, na cultura racional. Tá um registro aí da Brude pra vocês, Canal Ricos, ao vivo. Muito agradecido. Opa, obrigado, gente. Até coloquei a logo de vocês ali. Finalzinho, muito bom, muito bom. Esse é o hino da cultura. É um sambinha de vocês. Essa música, ela foi elaborada pelo nascimento do autor do livro, que é o Manuel Jacinto Coelho. Ela foi feita como uma homenagem para ele, né? Que a cultura racional, ela nasceu em 1935, mas o autor da cultura racional, que é Manuel Jacinto, ele nasceu em 1903. E foi sendo preparado, como ele já nasceu com o raciocínio desenvolvido, ele foi sendo preparado pela natureza, teve uma vida comum, igual a outros homens, casou, teve filhos, inclusive 7 filhos. Número 7 também. Também, você vê, é bem cabalístico, né? E despertou, né? Quando despertou nele o entendimento da missão dele, ele já tinha 32 anos de idade, isso já foi em 1935, e a partir daí iniciou a cultura racional, e ele passou a ditar o conhecimento. Esse conhecimento, gente, vocês que estão em casa assistindo, esse conhecimento ele não foi psicografado, como é usado na linha espírita, né? Ele não foi escrito pelo autor do livro. O autor do livro, ele ditou, e o conhecimento ditado foi gravado em fita de rolo, fita magnética, que é usada, né, no passado, até para fabricação de produções de cinema, de filme, fita de rolo, fita magnética. Sim. Então o conhecimento também foi gravado dessa forma, e posteriormente foi sendo passado para o papel através de máquinas de escrever. Foi que nasceram as primeiras letras, né, do conhecimento, que foi sendo materializadas em forma de letra, para que hoje nós temos um livro desse aqui, né, com 374 páginas, para iniciar a nossa jornada. Mas tem toda uma história. A partir do momento que você pegar o livro e começar a estudar, você telespectador, vai conhecer toda a história da cultura racional, como ela nasceu, quem é o seu autor e seu objetivo, e assim vai. Sim. Tá bom? Não, ótimo, isso é bom e importante. Eu vou aproveitar o momento, se vocês me permitem. Vou colocar o vídeo do desfile que vocês fizeram. Maravilha. Tá? O desfile da BRUD, é isso? Brude. Da Brude. É que eu peguei no YouTube e vou passar para vocês. Deixa eu só colocar aqui. Esse é um desfile que é feito nos bairros da cidade. Por exemplo, essa banda aí que vai passar para o telespectador é a banda de São Paulo mesmo, que é de Santo Amaro, né? Tá. E a função é essa. Então, gente, eu vou colocar para vocês. Aqui a gente no retorno, a gente não vai ouvir o som, mas aí você de casa vai ouvir, tá ok?